Olá, tudo bem? Então agora a gente vai iniciar o nosso projeto dentro do Visual Studio Code para conhecer um pouco da sua estrutura e das suas nuances aqui para gente. Então o primeiro ponto aqui para a gente trabalhar, eu vou matar aqui o meu server por enquanto. Vou fazer aqui um code ponto para me carregar essa pasta do projeto dentro do Visual Studio Code. Então ele já está aberto aqui para mim e vou dar só um zoom aqui para a gente ver melhor essa aba lateral. Então você vai perceber que a gente tem muito da configuração base aqui do mesmo do Angular, certo? O TS-Lint, o TS-Config, o package-lock, o package.json. A gente vai ter aqui alguns arquivos extras de configuração do próprio Ionic, certo? Nesse aqui, Ionic Config, a gente tem aqui o app-id, que vai ser preenchido futuramente. A gente tem aqui o nome do nosso projeto, o tipo dele e aqui vão ser listadas as integrações que eu tiver nesse projeto, certo? No meu config.xml, ele dita mais as configurações em relação às plataformas. Então, algumas permissões, o Access Origin, por exemplo, de acesso HTTP e várias outras configurações, inclusive também a parte de splash screen e a parte de icons, né? A parte dos ícones aqui que a gente vai ver que é muito interessante trabalhar com ícones aqui dentro do Ionic, tá bom? Ícones e splash screen, que é aquela tela entre o clique de abrir o app e a tela inicial, né? A gente tem uma telinha, geralmente tem um GIF, geralmente tem só a logo do app e por aí vai. E a própria estrutura em si, ela tem aqui muita semelhança, tá bom? A parte do SRC, a gente tem aqui a parte de resources, que é um diferencial. Essa pasta de resources ela vai trazer aqui o splash screen base e o icon base. E com base nisso aqui, o Ionic ele gera para as mais diversas densidades de tela e pixels e tamanhos de tela de dispositivos. Então a gente vai ver mais à frente como a gente faz isso. Se você perceber, a gente vai ter também uma pasta Android e iOS e dentro dela vai ter uma pasta em cada uma delas, né? Vai ter a pasta Icon Splash com os vários tamanhos para os ícones e para os splash screens. Então eles ficam salvos aqui na pasta Resource. A pasta Node Modules está as dependências desse projeto Ionic. A pasta www, a gente basicamente não mexe nela, porque todo o nosso build vai ser salvo aqui dentro. E esse cara, no processo do build do app mobile, tanto para as plataformas iOS quanto Android, ele vai copiar essa pasta e servir ela dentro do app. Então vale ressaltar aqui que o Ionic ele cria um aplicativo híbrido. Ele tem um browser dentro do app que executa o nosso HTML, o nosso CSS e o nosso JavaScript. Quando parte para a questão de conversar com o nativo, entra em cena o Cordova, que tem API JavaScript que conversa com a API nativa. E com isso você consegue utilizar os mais diversos APIs do celular, como Geolocation, como SMS, como a parte de storage, como, por exemplo, a parte do RFID e por aí vai. Você tem essas possibilidades, certo? A pasta SRC é a pasta que a gente vai concentrar os nossos trabalhos. Então, a gente vai ter a pasta do componente principal, a gente vai ter aqui a pasta dos assets, caso a gente precise salvar ícones, salvar imagens. A gente vai ter aqui a parte das páginas, que também são componentes, mas aqui o Ionic ele resolveu separar. Então aqui a gente já percebe uma pequena diferença. A gente vai conhecer melhor ela e gerar páginas mais à frente também. E a gente também tem aqui a parte de tema, que a gente vai ter um módulo só para a gente trabalhar e conhecer quais são esses níveis de customização de um app Ionic, e na versão 2 vinda para cá para a versão 3 isso ficou muito mais fácil, ficou muito mais interessante de se trabalhar, tá bom? Então a gente tem essa pasta theme aqui também. E o restante aqui, a gente tem a parte aqui de Service Worker para trabalhar com PWA, se você quiser. A gente tem a parte aqui do Manifest JSON, também com respeito a PWA, e o index, que é o nosso arquivo index, nosso arquivo root aqui do nosso projeto de inicialização da nossa, querendo ou não, single page, porque é usando o Angular para isso e etc, tá bom? Então essa é a estrutura básica.
no decorrer do projeto, a gente vai conhecer novas pastas, como a pasta de plugin, a pasta de plataforma, que vai listar um projeto iOS, que vai listar um projeto Android, dependendo das plataformas que o projeto Ionic tenha. E na próxima aula a gente volta para criar a nossa primeira página, fazer uma interação interessante aqui com o próprio Ionic. Então, te desejo um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais.